Existiram personalidades ao longo da história local que não se limitaram a atuar em apenas um setor. Transitando em várias frentes, foram pessoas que conquistaram notoriedade pela forma a qual desenvolveram seus trabalhos, seja na vida pública ou privada. Uma dessas figuras era o carismático José Maria Bernardelli, muito conhecido na imprensa, no futebol e, claro, também na política, onde chegou a ser duramente perseguido pela oposição. Fiquem conosco e descubram detalhes da biografia de mais este personagem que marcou época por aqui. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Filho de Luzia Rodrigues de Matos e José Tito Bernardelli, José Maria Bernardelli nasceu na cidade paranaense de Bandeirantes no dia 15 de março de 1943. Antigamente, né, as famílias não tinham costume de registrar os filhos logo quando nasciam, né? Então demorava alguns meses, né, para registrar. Meu pai nasceu em janeiro, começo do mês de janeiro, dia 3, e foi registrado 3 meses depois. Após concluir os estudos ginasiais, o jovem Bernardelli acabou indo para o Rio de Janeiro servir ao Exército Brasileiro. Os 2 anos que sucederam foram determinantes em sua vida. Meu pai tinha acabado de servir o Exército no Rio de Janeiro. Ele foi soldado do Batalhão de Guardas do Rio de Janeiro, de São Cristóvão. E nessa época, quando ele acabou de passar, ele ficou 2 anos no Exército. Aí ele voltou para Bandeirantes, ele já namorava minha mãe, voltou, relacionamento, e tiveram a oportunidade, veio várias famílias de Bandeirantes para Maringá. E acabou vindo para cá instalar. Em 1963, se mudou para Maringá. Foi quando integrou a União Maringaense de Estudantes Secundaristas, a UMES, uma associação de amparo e fomento fundada em 1959 e instalada em um terreno doado pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, na Avenida Cerro Azul. No espaço da UMES havia restaurante estudantil e, durante curto período, também foi instalada a Casa do Estudante. A sua diretoria de cultura realizava festivais de música, concursos, dentre outras atividades. Foi naquele contexto que José Maria Bernardelli mergulhou de cabeça. E nisso ele veio, trabalhou algum tempo no jornal, trabalhou na Folha de Londrina, no O Jornal. Depois acabou entrando na prefeitura. Na época que ele trabalhou na prefeitura, ele foi chefe da Estação Rodoviária de Maringá, na gestão do então prefeito Silvio Barros. E nessa época ele trabalhou também na Junta Militar. Mas não deixaria uma de suas paixões de lado. Vinculado aos confrontos que aconteciam em diferentes locais da cidade, tornou-se presidente da Liga Regional de Futebol Amador de Maringá. Além de dirigente, atuava como árbitro. Nos anos 60, final dos anos 60, anos 70 principalmente, e começo dos anos 80. Ele era um árbitro que impunha uma autoridade, um conhecimento da regra, e ele se fazia respeitar. E ele tinha um detalhe interessante, ele chamava os jogadores pelo nome, ele conhecia todos os jogadores, então ele tratava pelo nome. Tendo ocupado a administração da Estação Rodoviária de Maringá ao longo do mandato do prefeito Silvio Barros, entre 1973 e 77, acabou filiado ao partido de oposição à ditadura militar, o MDB, por onde disputou as eleições que aconteceram em 15 de novembro de 76. Diante de sua primeira campanha, conquistou 1.078 votos e foi eleito um dos vereadores de Maringá. Horas abrindo diálogo, em outros momentos enfrentando o prefeito João Paulino Vieira Filho, Bernardelli se destacou ao longo daquela legislatura. Tanto que, nas eleições seguintes, agora pelo PMDB, sucessor do partido que até então estava vinculado,
concorreu novamente ao mesmo cargo, sendo reeleito com 1.471 votos. Embora não tenha sido o mais votado, conseguiu viabilizar o seu nome como presidente da Câmara Municipal. Ocupou aquela função entre fevereiro de 1983 a março de 1985. Vamos citar um exemplo concreto para definir a personalidade de José Maria Bernardelli. Quando o líder do MDB na Câmara dos Deputados, o deputado Alencar Furtado, teve um mandato cassado pelo então general-presidente Ernesto Geisel, o José Maria Bernardelli ficou profundamente indignado. Todos nós também, é claro. Mas ele tomou uma iniciativa mais radical. Alencar Furtado dizia: como líder da oposição, eu quero ser a voz dos órfãos e das viúvas do talvez e do quem sabe. Foi a frase-chave que acabou tendo como consequência a cassação do mandato do líder do MDB. José Maria Bernardelli, ele tomou a iniciativa de que todos nós, os 8 vereadores do MDB, subscrevêssemos o discurso do Alencar Furtado. Ou seja, que nós nos dispuséssemos também, se o presidente considerasse oportuno, cassar os nossos mandatos. Então ele não era de meio termo. Meu pai admirava, naquela época, admirava vários políticos, né? Então ele sempre falava em Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, né? Então, várias pessoas, né, do meio político que ele convivia, né? O Bernardelli, ele conseguiu, com forte poder de articulação, ele conseguiu se tornar presidente da Casa de Leis, com 11 votos a 10, contrário ao que queria o Said. E ele foi um presidente de Câmara bem atuante e que se contrapunha a muitos projetos do Said Ferreira. Esse poder de articulação 11 a 10 se deve muito ao fato, assim, o Bernardelli, eu diria que ele se revestia de um personagem quando ele ia atuar na Câmara Municipal. Ele era um bom orador, ele impunha respeito, ele era vigoroso nas admoestações até aos próprios companheiros, aos vereadores da casa, ao público. A gente tem essa lembrança muito forte. E o que é interessante é que depois que ele tirava o paletó, tirava a gravata, o Bernardelli era uma pessoa muito brincalhona. Enfrentando de forma aguerrida o prefeito Said Felício Ferreira ao longo da década de 1980, José Maria Bernardelli sofreria um duro baque em uma situação ainda hoje mal explicada. Segundo a imprensa divulgou, no dia 2 de maio de 1986, o então vereador acabou detido em Itapetininga com 115 gramas de maconha no porta-luvas do carro oficial da Câmara. Bernardelli viajava para a cidade de São Paulo, onde iria adquirir livros para a biblioteca da Câmara. Acabou parando em Itapetininga para fazer uma prova, pois cursava direito naquela cidade. A partir de uma denúncia anônima, a polícia fez uma batida no hotel onde ele estava hospedado com um motorista da Câmara Municipal. Dias antes, Bernardelli havia criticado a forma morosa pela qual vinha atuando a 9ª Subdivisão de Polícia Civil de Maringá. Assim que questionado, o vereador deixou claro que aquela era uma trama armada para desmoralizá-lo. Houve uma divulgação muito grande e colocando o Bernardelli como culpado desse episódio. Agora, quem conhecia o Bernardelli sabia que tinha havido uma armação ali. Até porque o Bernardelli não fumava, ele bebia muito ocasionalmente, era muito difícil o Bernardelli beber, e você poderia colocar a peixe do Bernardelli de várias situações, mas não como um consumidor de drogas ou muito menos um traficante. Então, naquele período, no intramuros, havia uma certeza que o Bernardelli era inocente, mas só que quem não conhecia o Bernardelli acabou comprando essa história. E foi um divisor de águas na vida dele, esse episódio. Meu pai fazia o último ano de Direito em Itapetininga, São Paulo, perto ali de Sorocaba. Meu pai sempre usava, né, ele pegava o motorista da Câmara, seu Manuel, já é falecido, e ele sempre acompanhava meu pai, que meu pai não era muito de
não gostava muito de dirigir e sempre chamava o motorista profissional, que era motorista da Câmara, o seu Manuel, que então levava eles. Ficavam. Eu conhecia o seu Manuel, uma pessoa muito íntegra, muito séria. E uma dessas viagens que eles foram, né? Eles estavam no hotel, eles dormiam no mesmo quarto, né? Chegou a polícia, né? Falou, olha, tem uma denúncia que tem maconha no teu carro. Meu pai falou, maconha? Eu não fumo, não bebo, né? O seu Manuel também não bebe, não fuma. Vamos lá. O seu Manuel foi lá, abriu, e no porta-luva tinha um pacote de maconha. Foi para a delegacia, o delegado fez tudo. Só que interessante, quando meu pai conta, quando chegaram na delegacia, já tinha toda a imprensa. Então já foi um negócio muito bem orquestrado, né? Que chegaram lá na delegacia, já tinha imprensa toda tirando foto, né? E nos jornais, no outro dia em Maringá, já estava estampado na capa, né? Então... Como deputado estadual, e eu era o mais votado em Maringá, eu representava as reivindicações do então prefeito Said Ferreira. Então, tudo o que se pretendia em Maringá, desde o Teatro Calil Haddad, a solução para o problema do antigo buracão da Morangueira, as várias reivindicações que eram levadas pela prefeitura na pessoa do prefeito Said Ferreira. E eu aguardava já no aeroporto para acompanhá-lo em secretarias de Estado, em audiências com o então governador José Richa. Eu confesso que eu fiquei assim, sem entender o processo de maconha no porta-luvas de um veículo. Mais tarde, eu soube que uma pergunta foi formulada ao então ex-prefeito Said Ferreira, se havia alguma coisa de que ele se arrependia na vida pública. Não são palavras minhas, são palavras proferidas pelo amigo e grande administrador que foi Said Ferreira. Ele confessou, eu me arrependo realmente de um detalhe, de uma iniciativa que não deveria ter sido tomada. E essa iniciativa foi a de mandar que fosse colocada a maconha no porta-luvas do veículo, comunicado à Polícia Federal. Realmente, muito mais tarde é que eu também tomei conhecimento. O José Maria Bernardelli, ele foi vítima de uma situação criada contra ele. Todos ali naquele momento sabiam que ele seria um deputado estadual. Havia, assim, essa noção de que o Bernardelli ele não vai ser só vereador. Aí, quando aconteceu esse episódio, eu não diria assim que não vamos mais votar no Bernardelli por causa disso, mas ele sentiu o baque, ele sofreu. Ele sofreu e ele já não tinha mais aquela garra, aquele vigor para encarar as vicissitudes, né, que inevitavelmente elas acontecem na política. Então, na época teve o Ferrari Júnior, que chamou ele, né, falou, Bernardelli, vem para cá, vamos... Tinha rede de farmácia em Curitiba, tinha em Camboriú, né, e meu pai, nessa oportunidade, o Ferrari chamou ele para gerenciar uma das distribuidoras em Camboriú. E meu pai ficou lá por 4, 5 anos, né, morando lá. Devido ao fato, José Maria Bernardelli não conseguiu nova vitória nas urnas. Também se separou de sua esposa, Lourdes, com quem teve 3 filhos, Sandro, Cláudio e Fabrício. Muito conhecido também como Seu Zé, além da política e da arbitragem, Bernardelli foi professor de História no Colégio Paraná. Mesmo que estivesse sempre envolvido em ambientes de imprensa e ambientes estudantis, por incrível que pareça, para os anos 1960 até a década de 1990, Bernardelli nunca gostou de cigarro. Era avesso à fumaça e ao cheiro exalado pelo seu consumo. Distanciado dos palanques, seguiu assessorando políticos e participando de atividades esportivas pela cidade. Ao longo de gestões municipais que se deram entre 2005 e 2016, Bernardelli voltaria a ocupar diferentes cargos na Prefeitura Municipal de Maringá. Ele era autêntico, sincero, leal em todas as iniciativas que ele tomava. Ele faria grandes coisas pela cidade, sabe?
pela cidade, seria realmente uma grande liderança. Hoje, o Bernardelli não está entre as grandes lideranças políticas de Maringá, mas ele merece um espaço na memória do maringaense, na história maringaense, por tudo que ele trabalhou, pela personalidade dele e pela honestidade dele enquanto árbitro e enquanto político. Vítima de Covid-19, José Maria Bernardelli, o seu Zé ou Bernardelli, para muitos assim como eu, que o conheceram dessa forma, faleceu no dia 8 de janeiro de 2021 no Hospital Universitário Regional de Maringá. Ele tinha 78 anos. E aí, conhecia a história deste personagem? Aproveite para curtir e compartilhar a mais este vídeo com seus amigos e familiares. Você já sabe, a história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima!